sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do sexto ano do Colégio Emaús. Sexto ano, tudo bem? Bom, então hoje nós vamos fazer a revisão aí dos dois últimos capítulos que a gente aprendeu para fazer a nossa prova, não é mesmo? Ano novo, né? Já desejando um excelente 2021 a todos vocês, porém estamos finalizando ainda o nosso conteúdo, tá? Vocês vão fazer a última prova semana que vem e desejo uma excelente prova para vocês, mas para se dar bem na prova é necessário estudar. Então vou fazer essa breve revisão dos dois capítulos para auxiliar vocês aí na orientação dos estudos, né, na hora de fazer aquela breve revisão. É muito conteúdo, né? São dois capítulos, mas é muito importante a gente relembrar aí os principais tópicos. Capítulo 15, falando sobre a separação de misturas, pessoal. Mais importante aqui é relembrar que na natureza existem substâncias que a gente considera misturas. Lembra que a gente fez até uma experiência? Existem as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. Só que também existem as substâncias puras. Claro que é mais raro, é mais difícil de encontrar na natureza as substâncias puras. A maioria das substâncias que existem na natureza são consideradas misturas. A água é um exemplo dele, tá bom? É um exemplo dessa mistura. É uma mistura, claro, sempre lembrando, né? Homogênea, já que ela apresenta aquele aspecto uniforme, não é mesmo? Não é substância pura. A água, sim, uma mistura. Então, neste capítulo, ele fala sobre vários métodos que existem para separar essas misturas, tá bom? Independente se é sólido, líquido ou gasoso. Vai existir métodos que conseguem fazer a separação desses componentes que estão presentes nessas misturas, tudo bem? Eu vou citar aqui, claro, algumas delas, né? Porque a gente também tem que falar das transformações físicas e químicas presente aí no próximo capítulo. Então, a primeira, a catação. A coleta seletiva, a gente pode dizer que é um método de separação de misturas, né? Ou seja, eu vou catar, separar material por material para fazer a sua separação, tá bom? O que é coleta seletiva? É justamente isso, é fazer separação desses materiais para aí, no caso, eles serem reutilizados, né? Então, olha só que interessante. Qual que é a relação da coleta seletiva com os métodos de separação de misturas? Coleta seletiva é um meio de separação através da catação, tá? Então você tem aquele acúmulo de lixo, geralmente nos lixões, que não existem mais, né? Hoje existem os aterros sanitários. O que acontece nos lixões? O caminhão de lixo ia descartava todo o lixo doméstico. Aí pessoas entravam nesse terreno para fazer a catação, separar o plástico, a borracha, o alumínio, que tem um bom valor financeiro no mercado. Eles vão separando esses materiais para poder revender e fazer dinheiro, tá? Então, catação, claro, sempre que a gente está falando de mistura de sólidos neste exemplo, neste método. Existe ainda a tamização, tá bom? Que é um meio também parecido com a catação, tá? Porque é a separação de sólidos, só com tamanhos diferenciados, tá? Aí a peneira, um exemplo deste método. Olha só que interessante aqui, ó. Nesta imagem que eu mostrei para vocês na videoaula específica, né, que a gente falou sobre esses métodos. Os lixos, os resíduos, são levados, né, pela esteira, e os profissionais aí, com luvas, né, todos os equipamentos, retiram o material de acordo com o seu critério,
tirar plástico, tirar borracha, tirar vidro e assim por diante. Então a gente falou de 2 métodos. Terceiro método, atração magnética, separação de ferro, principalmente ferro, tá? E alguns de seus derivados também. Este método retira o ferro do ambiente em que ele está. Então está tirando só um material, Renan? Sim. Tá? A atração magnética ela é exclusiva para os metais e os seus derivados. Retira ele e faz a sua separação. Agora, sólidos não dissolvidos em líquido. Nós vamos ter a filtração, que é o mais comum, tá bom? E também a decantação. Descer um pouquinho. A decantação, que vai separar também de acordo com a densidade daquele líquido. É um outro método. Existe ainda a dissolução fracionada e as misturas de líquidos immiscíveis. Líquidos immiscíveis, pessoal, são líquidos que não se misturam. A gente consegue observar as duas fases. Foi o que a gente fez na nossa experiência, lá no finalzinho do ano. Lembram? Que a gente pegou a água e o óleo, colocou em um recipiente. São líquidos immiscíveis, como a gente consegue observar nessa própria imagem. Aqui eu tenho óleo e aqui eu tenho a água. Eles não se misturam. Por isso que está dizendo aqui que eles formam uma mistura heterogênea. Lembra quando a gente falou de mistura homogênea? Que elas apresentam um aspecto uniforme, único em todo o recipiente? Pois é, já as misturas heterogêneas, elas vão possuir aí esses líquidos immiscíveis, tá bom? Aí no caso é o óleo e a água. Ah, Renan, tem um detergente também. Sim, o detergente pode ser considerado, já que ele não se mistura aí ao óleo. Então, lá na nossa experiência, a gente utilizou aí 3 líquidos immiscíveis na experiência, né, que eles não se misturam lá, o detergente, o óleo e a água. Ficou cada um aí formando uma cor diferente. Lembram? Uma mistura heterogênea. Descendo um pouquinho, temos ainda a evaporação, a destilação simples. Eu vou citar, tá, pessoal? Porque ainda a gente tem outro capítulo, mas é importante entender cada um deles. A destilação fracionada também, tá bom? Passando para o próximo capítulo, 16, as transformações da matéria. Conteúdo que a gente falou bastante também. Fenômenos físicos e químicos. Importante lembrar que fenômenos acontecem na natureza o tempo inteiro. E eles são chamados de fenômenos físicos e químicos. Tá bom? Os tipos de transformações da matéria. Então, vai ter as transformações físicas ou fenômenos físicos. São sempre caracterizados, né, como eu já disse várias vezes para vocês, eles são lembrados pelas mudanças no estado físico da matéria, aquela alternância entre sólido, líquido e gasoso. Isso daí é o que caracteriza aí, principalmente as transformações físicas, os fenômenos físicos, pessoal. Ele não altera a sua cor, não altera a sua molécula, a água continua sendo H2O nas geleiras, no seu estado sólido, líquido ou gasoso. Tudo bem? Ele vai manter sempre a sua forma. Aí alguns exemplos, né, que o livro traz pra gente. Cobre aqui, carvão, tudo aí é transformação física, ele continua sendo aquele mesmo produto. Pode ser que mude o formato, tudo bem, independente, continua sendo uma transformação física. É o mesmo exemplo aqui da vela. Olha só, a vela foi acesa por um certo tempo, ela derreteu. Só que ela continuou sendo vela, tá bom? Então temos uma transformação física aqui. Alterou o formato? Sim, só que ainda alterar o formato não é problema. Isso caracteriza ainda assim uma transformação física. Porém, neste exemplo aqui, o outro
a outra transformação, a transformação química, tá? Um exemplo, né? Que é o que a gente pode chamar do fogo, a queima, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Aí mais alguns exemplos, né? Aí o leite, do leite em pó, alterou a cor, tudo bem, mas aí ele continua sendo leite aqui, né? Ele misturou na água, já que a água é um solvente universal, lembra que a gente falou muito sobre isso? Aí a transformação da matéria, eu tinha água no seu estado líquido, ela passou para o seu estado físico, solidificação, lembra? Tudo bem, transformação física, um fenômeno físico da matéria. Já as transformações químicas, a gente vai sempre lembrar da formação de uma nova substância. Principal delas, combustão, a queima. Qual que é a formação? O que está gerando aí na combustão? Lembra que na queima precisa do oxigênio? O fogo só há combustão se tiver oxigênio, então ele está consumindo. E ele pode gerar também gases, tá? Então, durante a queima, liberam gases aí, produtos que vão ser derivados aí da queima, formação de uma nova substância, tá bom? É o principal exemplo de uma transformação química. Aí a definição de combustão, né? Olha aqui, é muito importante lembrar, reação química que envolve a queima de materiais como madeira, papel, carvão, a gasolina e álcool. É importante dizer também, pessoal, que a combustão, a liberação dessa nova substância vai depender do que está sendo queimado. Não libera sempre o mesmo gás. Você está queimando o quê? Uma madeira? O combustível? Então vai depender sempre daquilo que está pegando fogo, daquilo que está sendo queimado, tá bom? De todas elas, são sempre consideradas combustão, tá? Fenômeno químico, transformação química. Aí, para representar esses fenômenos químicos, temos também a equação química. Tivemos uma aula exclusiva aí para a equação química, tudo bem? Se for preciso, pode voltar lá que eu expliquei com muita calma a equação. A equação química, ela só está presente, nós só utilizamos ela para explicar as mudanças, as transformações químicas. Não há equação química nas transformações físicas, porque não há surgimento de uma nova substância. Transformação física não há. Então a equação química a gente só vai usar se a gente estiver falando de uma transformação química. Se é uma equação química, só pode ser uma transformação química. Ela vai ser definida entre reagentes e produtos. Tudo bem? Aí a gente falou também bastante sobre as transformações químicas que envolvem o nosso corpo, no processo de digestão, a formação do bolo alimentar. Você ingere um biscoito. Lá dentro do seu estômago, o biscoito já perdeu completamente a composição. Ele começa a ser degradado. Então altera a sua formação, seu formato, sua cor. Transformação química. Fenômeno químico aí no processo de digestão dentro do nosso corpo. A própria respiração, fotossíntese, que nós não fazemos, sim, as plantas, também são considerados aí fenômenos químicos, tá bom? Aí passando um pouquinho também, falamos bastante sobre das transformações químicas no planeta Terra. Aí surgiu aí um assunto muito importante que a gente falou também, que é o conceito de sustentabilidade, que vocês vão aprofundar aí em outro momento. E dentre as principais transformações que o ser humano vem gerando no planeta Terra ao longo de centenas de anos, né, atualmente se intensificou ainda mais com a produção, com a agropecuária. Como? Pelo uso desenfreado de inseticidas, de agrotóxicos que fazendeiros utilizam nas suas fazendas para a produção em grande escala de alimento. Isso é bom? Sim, só que ele em excesso, o uso desenfreado desses produtos químicos podem afetar e impactar a terra, o solo, inclusive o mar.
já que quando a chuva, né, todo esse produto químico, e o principal dele aí, ó, esses fertilizantes, esses agrotóxicos, o principal deles é chamado de DDT, como está descrito aí no nosso livro. Ele pode ser lixiviado, ou seja, levado por toda a terra, inclusive chegando até o mar, impactando toda a vida marinha, né, todos os seres vivos. E ele é acumulativo, ele pode acumular no organismo dos animais, gerando impactos ambientais e inclusive impactos sociais, tá bom? É só para entender aí toda essa relação. As transformações químicas são boas, né? O ser humano sempre utiliza elas, como a combustão a gente usa tão distante. Até hoje, né? A queima, a gente só se alimenta por causa do fogo. Esquentar a comida, né? Olha a facilidade disso. Só que ao longo do tempo, a química, a ciência evoluiu tanto. Hoje temos facilidade para tudo, né? Para produzir alimento, temos produtos químicos, temos fertilizantes. Só que o uso em excesso deles pode sim gerar impactos ambientais e impactos sociais. Aí mostrando também até o impacto ambiental, né, que o ser humano utiliza aí, que o ser humano realiza no ambiente. O plástico é resultado de uma transformação química, a produção dele. E o ser humano não está nem aí, acaba descartando todo esse plástico, todo esse resíduo em todo o meio ambiente. Ninguém se preocupa com isso. Infelizmente, ainda isso é uma realidade, não é mesmo? Aí lembrando um pouquinho também da importância do conceito que a gente vai estudar lá na frente de sustentabilidade, de promover progresso, de continuar crescendo, progredindo, sem gerar danos ambientais no futuro, tá? Não só danos ambientais, mas sociais também, beleza? Finalizamos então, pessoal, essa correção, tá bom? É um conteúdo extenso, só que muito bom de estudar, muito gostoso. Creio que eu falei aqui os principais assuntos, tá bom? Voltando aqui para o nosso PowerPoint, temos aí a página 222 a 254, inclusive a numeração, pessoal. Se for preciso, podem voltar aí na página 56 até a página 78, tá? As videoaulas, tá? Se ficou com dúvida aí em algum tema mais específico, é só assistir novamente a videoaula. Tudo bem? Tá lá entre as 56 e 78. Vocês conseguem procurar aí no YouTube, tá bom? Aí o tema dos capítulos que a gente acabou de estudar, né? Bons estudos, uma excelente prova para todos vocês. Um grande abraço e lembre-se sempre, juntos no caminho certo.